Se você já foi humilhado alguma vez, fique nesse vídeo para entender o que Jesus faz com quem apronta dessas. O restaurante tinha aquele tipo de luz que faz gente rica parecer ainda mais rica. Um dourado macio, vindo de lustres caros, que não iluminava só a mesa, iluminava o ego. E naquela mesa, no centro do salão, o ego era servido antes mesmo do prato principal. 4 pessoas, 2 casais, riso alto, vozes que não pediam licença, perfume forte, relógios brilhando, taças de cristal como troféus. E o garçom. Ele se aproximou com a postura de quem já foi dono de lugar melhor do que aquele. Não no luxo, no respeito. Homem negro, entre 45 e 50, terno simples, camisa bem passada, jeito elegante de falar. O tipo de elegância que não se compra, se aprende. E às vezes se perde, e aprende de novo do jeito mais cruel. Boa noite, senhores. Posso servir o vinho? A mulher loira, Helena Montenegro, virou o rosto devagar, como se estivesse avaliando uma peça defeituosa numa vitrine. Os olhos dela passaram pelo garçom do sapato até a gola, demorando um pouco mais do que seria necessário. Quando sorriu, não foi um sorriso, foi um corte. Você sabe servir isso mesmo? Perguntou alto, para que as mesas próximas ouvissem. Porque humilhação, quando é de gente assim, precisa de plateia. O marido dela, Ricardo, soltou uma risada com a confiança de quem acredita que o mundo é uma extensão do próprio cartão de crédito. Ele serve, amor. É só a vida dele, né? Disse, balançando o copo. Deve ser a maior conquista do dia dele estar perto dessa garrafa. Do outro lado, Eduardo Valença riu junto, meio ansioso, meio forçado. Laura, a esposa, acompanhou o riso com os olhos, mas havia algo nervoso nela, como se estivesse sempre segurando uma máscara para não cair. O garçom, Samuel Batista, não respondeu. Só assentiu com a cabeça e começou a servir com movimentos limpos, precisos. A garrafa inclinou no ângulo perfeito. O vinho escorreu como se obedecesse. Helena aproximou a taça do nariz e fez uma careta. Isso tá quente, disse, como se fosse culpa dele. Meu Deus, vocês não sabem fazer nada direito. Samuel abriu a boca pronto para resolver, para trocar, para consertar, porque gente como ele conserta até quando não foi ele que quebrou. Mas Ricardo levantou a mão. Relaxa, ele não vai entender, falou rindo. Ele deve ganhar em 1 ano o que a gente gasta em 1 noite. Eduardo se inclinou para a frente, animado com a crueldade do amigo. Em 1 ano, não. Em uns 5 anos, né? Perguntou, olhando para Samuel como quem olha uma estatística. Foi aí que Helena fez o movimento. Ela pegou a taça com firmeza. E por 1 segundo, o salão pareceu perceber que alguma coisa feia ia acontecer. Aquela pausa curta, quase invisível, que existe antes de um erro que ninguém consegue desfazer depois. Helena inclinou o corpo para a frente. A mão dela subiu. O vinho tremulou dentro do cristal, vivo, vermelho, pronto. Samuel ficou imóvel, ainda tentando manter a dignidade num lugar onde dignidade era a primeira coisa que tentavam arrancar. Atrás dele, a poucos passos, alguém estava em pé. Jesus. Não com brilho de filme, não com trovão, não com espetáculo, apenas presente como quem já viu essa cena milhares de vezes na história da humanidade. E sabe o preço exato de cada gargalhada. Ninguém na mesa notou. Helena encarou Samuel com desprezo e, antes de fazer, ainda soltou a frase como se estivesse se divertindo. Sabe o que é engraçado? Gente assim vive achando que merece respeito. A taça inclinou mais 1 grau, e naquele instante, antes do vinho deixar o cristal, uma verdade silenciosa atravessou o ar do restaurante. Quando a soberba se sente segura demais, é porque a queda já começou. Antes de ser o homem parado diante daquela mesa, Samuel Batista já tinha sido outra coisa. Já tinha sido dono de um restaurante pequeno, mas vivo,
daqueles em que o cheiro da cozinha escapava para a calçada e fazia a gente entrar sem nem olhar o cardápio. Samuel conhecia cada cliente pelo nome, sabia quem gostava de sal a mais, quem pedia o vinho certo para esquecer um dia ruim, quem precisava apenas de silêncio e um prato quente. Ele não servia comida, servia acolhimento. Tinha esposa, tinha filhos, tinha planos simples, e planos simples, quando dão certo, parecem grandes milagres. Até o dia em que assinou. Não foi por ganância, foi por lealdade. Álvaro Siqueira, amigo antigo, empresário de fala fácil e promessas largas, precisava de um fiador. Era coisa rápida, um ajuste, um contrato só para constar. Álvaro falava como quem nunca perde, e Samuel acreditou, porque a amizade, quando vem de longe, costuma cegar. Na semana seguinte, o avião caiu. Não o de Samuel. O dele estava marcado para aquele mesmo dia, aquele mesmo voo. Mas ele não embarcou. Ficou na cidade para assinar a fiança no cartório. Um detalhe, um atraso que parecia banal. Álvaro morreu. A empresa quebrou. As dívidas ficaram. E da assinatura de Samuel passou a valer mais do que qualquer lembrança boa que ele tivesse construído. O restaurante foi o primeiro a ir embora. Depois, o apartamento. Depois, o carro. Depois, a dignidade de explicar para os filhos por que tudo estava sumindo. A esposa não aguentou o peso, nem o luto, nem a culpa que não era dela. Foi ficando distante, silenciosa, até virar ausência. Samuel perdeu a família em parcelas. E quando tentou recomeçar, o mundo parecia ter combinado de fechar portas ao mesmo tempo. Emprego não vinha, crédito não existia, confiança evaporou. Foi assim que ele virou garçom. Não porque esqueceu como ser dono, mas porque precisou sobreviver. Mesmo assim, nunca perdeu o jeito, nunca perdeu o tom de voz, nunca perdeu a postura, porque algumas coisas ninguém consegue tomar de um homem sem que ele permita. Naquela noite no restaurante de luxo, enquanto Helena segurava a taça e os risos cresciam, Samuel não pensava em dinheiro, nem em vingança, nem em resposta afiada. Pensava nos filhos, pensava no cheiro da cozinha antiga, pensava no voo que não pegou e pensava, sem saber explicar por quê, que aquela humilhação parecia familiar, como se a vida estivesse repetindo uma pergunta antiga, agora em voz mais alta. Atrás dele, Jesus observava, não com pena, com conhecimento. Conhecia aquele tipo de perda, conhecia aquele tipo de silêncio, conhecia aquele tipo de homem que cai sem amaldiçoar o céu. Jesus se aproximou um pouco mais e falou baixo, só para Samuel ouvir. Nem tudo que te tiraram foi derrota. Algumas perdas são preparo. Samuel sentiu um aperto no peito. Não virou o rosto, não reagiu. Apenas respirou fundo. À frente, a mesa ria. O vinho estava prestes a voar, e o passado de Samuel, cheio de ruínas, começava, sem que ele soubesse, a se alinhar com algo muito maior. Porque histórias como a dele nunca terminam na queda. Elas esperam, e quando esperam demais, voltam com força suficiente para calar quem riu cedo demais. Ricardo Montenegro gostava de ouvir o próprio nome sendo pronunciado em voz alta. Havia algo nele que só se sentia inteiro quando era reconhecido. Montenegro, entre Valença Capital, não era apenas uma empresa, era uma extensão do ego. Um sobrenome transformado em logotipo, em assinatura, em ameaça velada. Ele se sentava ereto, peito aberto, como quem acredita que a vida se curva para quem chega primeiro com dinheiro na mão. Falava alto, ria mais alto ainda, não porque achasse graça, mas porque queria que todos soubessem que ele podia rir. Helena, ao lado dele, carregava um tipo de dureza que não vinha da força, mas da frustração. O vestido caro escondia um vazio antigo. Tentativas, clínicas, exames, silêncios no quarto à noite. Ela não conseguia gerar vida, e por isso mesmo parecia precisar provar que podia tirar dignidade dos outros.
Quando olhava para Samuel, não via um homem. Via um lembrete incômodo de tudo o que não controlava. Do outro lado da mesa, Eduardo Valença ajustava a gravata com frequência demais. Ele sorria, mas o sorriso tinha bordas afiadas. Era o tipo de homem que vivia de aparência. Bons restaurantes, boas fotos, boas histórias. A empresa, ele dizia, ia voar. Os números, no entanto, já não acompanhavam a fala havia meses. Laura, sua esposa, era especialista em manter a fachada. Sabia rir na hora certa, concordar no tom certo, fingir tranquilidade mesmo quando o medo já roía por dentro. Ela sentia, embora não admitisse, que algo estava errado. Que o castelo tinha rachaduras, que aquela noite talvez não fosse só mais uma celebração. Mas ninguém naquela mesa falava de medo. Medo não combina com gente rica. Medo se esconde ou se disfarça de arrogância. Quando Helena levantou a taça, os quatro estavam alinhados na mesma cegueira. A crença silenciosa de que nada, absolutamente nada, poderia tocá-los. Atrás de Samuel, Jesus observava a cena com atenção tranquila. Não julgava por impulso, não reagia por emoção. Ele conhecia o interior de cada um ali. Sabia do desespero que Helena escondia. Sabia da falência que Eduardo fingia não ver. Sabia da soberba que sustentava Ricardo. Sabia do medo que Laura engolia seco. E sabia que aquela mesa não era só um jantar. Era um ponto de ruptura. Porque quando quatro pessoas se unem para humilhar alguém que não tem como se defender, algo se desloca no mundo invisível. Uma balança começa a se mover. Lentamente, sem barulho, mas de forma irreversível. Helena inclinou mais a taça. Ricardo gargalhou satisfeito. Eduardo acompanhou o riso. Laura desviou o olhar por um segundo, não por compaixão, mas por pressentimento. Samuel permaneceu imóvel. E naquele exato instante, antes do vinho deixar o copo, o destino dos quatro já não estava mais em suas mãos. Estava em observação. E tudo o que vinha a seguir não seria castigo imediato. Seria consequência. O vinho atingiu o rosto de Samuel com um estalo seco, como se o cristal tivesse cuspido a própria vergonha. O líquido escorreu pela testa, pelos olhos, pelo colarinho da camisa. Pingou no chão caro. Manchou o tapete que Helena escolhera semanas antes. O salão inteiro congelou por um segundo. Aquele segundo que existe quando todo mundo sabe que algo grave aconteceu, mas ainda não decidiu de que lado vai ficar. Ricardo foi o primeiro a quebrar o silêncio. Riu alto, uma gargalhada aberta, satisfeita, como quem aplaude um truque bem executado. Pronto, disse, limpando a boca com o guardanapo. Agora sim. Eduardo acompanhou o riso, meio atrasado, meio nervoso, mas acompanhou. Laura soltou um som curto, automático, e desviou o olhar para o próprio copo, como se ali dentro houvesse algo mais interessante do que um homem humilhado à sua frente. Samuel não se mexeu, não limpou o rosto, não levantou a voz, não pediu desculpa, porque quem pede desculpa assume culpa. Ele ficou parado, sentindo o vinho descer devagar, quente, com cheiro de uva cara e desprezo velho. Havia aprendido, ao longo dos anos, que reagir nem sempre era força. Às vezes, era só combustível para quem queria espetáculo. Atrás dele, Jesus deu um passo à frente. Não tocou em ninguém, não falou alto, não interrompeu a cena. Apenas olhou. O olhar que atravessa a superfície e alcança o que está escondido. O olhar que não precisa de registro em vídeo para permanecer. O olhar que vê o riso de agora e a lágrima de depois como parte do mesmo fio. Limpa isso, disse Helena, seca, apontando para o próprio vestido, onde uma gota mínima de vinho havia respingado. Olha o que você fez. Samuel respirou fundo. Pegou o pano com calma, limpou o chão, limpou a mesa, limpou o que pediram para limpar. Cada gesto era controlado, preciso, quase cerimonial, como se ele estivesse encerrando algo e não apenas obedecendo.
O salão retomou o barulho aos poucos. Talheres voltaram a se mexer. Conversas baixas reapareceram. A vida seguiu, como costuma seguir quando a dor é do outro. Mas algo havia mudado. Ricardo sentiu o celular vibrar no bolso. Ignorou. Eduardo sentiu um aperto no estômago. Ignorou. Laura teve um arrepio súbito, como se o ar tivesse esfriado por um instante. Ignorou. Helena sorriu, satisfeita, como quem acredita ter vencido uma disputa invisível. Jesus permaneceu ali, em silêncio. E naquele silêncio, uma verdade começou a se impor, lenta e firme. O riso deles não havia sido ouvido apenas pelas paredes do restaurante. Havia sido registrado onde nenhuma conta bancária alcança. E a partir daquele momento, cada passo dado por eles passaria a cobrar um preço. Samuel terminou de limpar, endireitou o corpo, olhou para a mesa por um segundo, não com ódio, não com desafio, mas com uma estranha paz. Depois, virou-se e foi embora, sem saber que, ao sair dali manchado de vinho, havia acabado de atravessar o último degrau da descida. A partir dali, só havia subida para ele, e queda, para quem achou que aquela noite era apenas mais um jantar. A conta chegou sem cerimônia. Ricardo nem olhou o valor. Passou o cartão como quem assina o próprio nome. Automático, confiante, distraído. O jantar tinha sido caro, mas caro era apenas um detalhe quando se acreditava ser intocável. Helena ajeitou a bolsa no braço, satisfeita. Eduardo levantou primeiro, falando sobre um novo empreendimento que ia estourar. Laura sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Na porta do restaurante, o ar da noite parecia mais frio do que deveria. Ricardo sentiu o celular vibrar outra vez. Agora, insistente. Ele puxou o aparelho do bolso e franziu a testa ao ver o nome do diretor financeiro. Não atendeu. Guardou de novo. Aquilo podia esperar. Tudo sempre podia esperar quando se estava no topo. Do outro lado da rua, Samuel caminhava em direção ao ponto de ônibus. O rosto ainda úmido, o cheiro de vinho preso na camisa. Ele parou por um instante, respirou fundo e fechou os olhos. Não pediu vingança. Não pediu explicação. Pediu apenas força para chegar em casa inteiro. Jesus caminhava ao lado dele. Às vezes, disse em voz baixa, a primeira rachadura é pequena demais para ser notada. Samuel assentiu, sem abrir os olhos. Quando os abriu, a rua parecia igual, mas não estava. No carro, Helena falava sem parar, rindo da própria audácia. Vocês viram a cara dele, disse. Essas pessoas precisam aprender o lugar delas. Ricardo respondeu com um meio sorriso distraído. O celular voltou a vibrar. Dessa vez ele atendeu. O que foi? Perguntou impaciente. Do outro lado, silêncio por um segundo. Depois, a voz veio mais baixa do que o normal. Ricardo, a auditoria antecipou. Encontraram inconsistências que a gente não conseguiu cobrir. Ricardo apertou o volante. Que inconsistências? As grandes, respondeu a voz. E não é só isso. Um dos fundos congelou o repasse hoje à tarde. Helena percebeu a mudança no rosto do marido. O que foi? Perguntou. Ricardo desligou sem responder. Eduardo, no carro atrás, também atendia uma ligação. O tom era parecido, a cor do rosto igual. Laura observava, em silêncio, sentindo um peso antigo subir pela garganta. O pressentimento que ela vinha empurrando para baixo havia meses. Em casa, Ricardo abriu o notebook ainda de paletó. Números piscavam na tela como se tivessem aprendido a gritar. Nada fazia sentido do jeito que sempre fez. O dinheiro estava ali, mas não estava. Como areia entre os dedos. Helena entrou com um copo d'água. Resolve amanhã, disse. Hoje foi uma noite ótima. Ricardo não respondeu. No outro apartamento, Eduardo sentou-se no sofá e passou as mãos pelo rosto. Laura desligou a TV que não estava sendo assistida. Eles estão pedindo garantias, disse ele. Coisas que a gente não tem mais. Laura respirou fundo. Eu te avisei,
respondeu sem acusação. A gente fingiu que não viu. O silêncio caiu pesado entre os dois. Naquela mesma noite, Samuel chegou em casa, tirou a camisa manchada e a colocou de molho. Sentou-se na cama cansado. Jesus parou à porta. A justiça não começa com barulho, disse. Começa com verdade. Samuel deitou-se. Dormiu rápido, profundamente. Enquanto isso, em 2 apartamentos de luxo, ninguém dormiu, porque a primeira fissura havia surgido, fina, quase invisível. E fissuras não pedem licença para crescer, elas só crescem. O dia seguinte amanheceu limpo demais para combinar com a inquietação que se espalhava por dentro dos 2 casais. Ricardo acordou antes do despertador. O quarto ainda estava escuro, mas a mente já estava acesa, girando em números, prazos e nomes que ele preferia não revisitar. Levantou-se em silêncio e foi até a varanda. A cidade lá embaixo parecia intacta. Prédios de vidro refletindo o sol, carros seguindo seus caminhos, gente vivendo como se nada estivesse errado. Nada caiu, murmurou para si mesmo. Ainda. No banheiro, Helena se olhava no espelho com atenção excessiva. Passou a mão pelo rosto, observando cada detalhe, como se procurasse ali algum sinal de falha. Não encontrou, mas sentiu. Um incômodo pequeno, insistente, como uma coceira que não dá para alcançar. Hoje a clínica liga, disse tentando soar confiante. Vai dar certo. Não ligou. Do outro lado da cidade, Eduardo saiu de casa sem café. Entrou no carro e ficou alguns segundos com a testa apoiada no volante. O telefone vibrava desde cedo. Investidores, advogados, um número desconhecido que ele preferiu ignorar. Laura observava da porta, abraçada a si mesma. Você vai me contar quando? Perguntou. Eduardo fechou a porta sem responder. Na empresa, o ar estava diferente. Não era pânico, era antecipação. Funcionários falando baixo, passos rápidos demais, portas se fechando com cuidado exagerado. Ricardo entrou na sala de reuniões e encontrou o financeiro com os olhos vermelhos. O banco antecipou as cláusulas, disse o diretor sem rodeios. Querem garantias reais. Hoje. Ricardo sentou. Pela primeira vez em anos, sentou. E se não tiver? Aí, respondeu o homem, não é mais sobre negociação. O silêncio se espalhou pela sala como fumaça. Enquanto isso, Samuel caminhava pelas ruas com passos tranquilos. O turno daquela manhã era mais curto. Ele parou numa padaria simples e pediu um café. Sentou-se perto da janela. Observou gente comum vivendo problemas comuns. Havia algo de estranho nisso. Quanto menos se tinha, menos se perdia de uma vez. Jesus sentou-se à frente dele. Nem toda queda é visível no começo, disse. Às vezes, ela começa no que sustenta o peso. Samuel assentiu, lembrando-se de pilares rachados, de prédios que caem por dentro antes de desabar por fora. No meio da manhã, Helena recebeu a ligação. Não da clínica, do advogado. Helena, disse a voz, precisamos conversar sobre o patrimônio. Hoje. Ela desligou com as mãos trêmulas. O corpo reagiu antes da mente, um enjoo rápido, seco. Ela se apoiou na bancada da cozinha e respirou fundo. Pensou no restaurante, pensou no vinho, pensou no olhar do garçom. Não de raiva, mas de algo que agora a incomodava mais. Paz. Na empresa, Eduardo foi chamado à sala de Ricardo. Os dois se encararam sem os sorrisos de sempre. Se isso vazar, disse Ricardo, a gente cai junto. Eduardo engoliu seco. A gente já está caindo, respondeu. Só ainda não fez barulho. Naquela tarde, o nome da empresa deixou de aparecer em um dos painéis de investimento. Foi rápido, quase discreto, mas suficiente para quem sabia ler sinais. Samuel terminou o café e se levantou. O sol batia no vidro, quente. Ele sentiu algo diferente no peito. Não alegria, não vingança, expectativa. Jesus ficou em pé ao seu lado. O que foi semeado ontem à noite
disse. Começou a germinar hoje. E sementes, quando brotam, não pedem permissão, elas rompem a terra. A notícia não chegou como explosão. Chegou como estalo, seco, curto, definitivo. Ricardo estava no escritório quando o celular vibrou pela terceira vez em menos de 1 minuto. Não era pânico ainda, era insistência. Ele atendeu no quarto toque. O fundo suspendeu, disse a voz do outro lado sem rodeios. Não é temporário, eles querem sair. Ricardo fechou os olhos por 1 segundo. Sair como? Perguntou, mesmo sabendo a resposta. Total. A palavra ficou suspensa no ar, pesada demais para um lugar tão elegante. Isso não faz sentido, respondeu. Temos ativos, marca, nome. Nome não paga dívida, veio a resposta. E reputação hoje vale menos do que ontem. A ligação caiu. Ricardo permaneceu parado, o celular ainda no ouvido. Pela parede de vidro, via funcionários trabalhando, alheios, gente que ainda acreditava que tudo estava sob controle. Ele pensou em gritar, não gritou. Do outro lado da cidade, Helena sentia o corpo reagir antes da cabeça. Um atraso de segundos, depois o impacto. O exame estava sobre a mesa da clínica. Negativo outra vez, disse a médica com cuidado. Eu sei que vocês tentaram de tudo. Helena não ouviu o resto. Olhou para o papel como se ele tivesse mentido, como se estivesse errado, como se fosse possível discutir com aquilo. Deve ter algum erro, murmurou. A médica manteve o silêncio profissional. O tipo de silêncio que confirma. Helena saiu da sala sem chorar. Choraria depois. No carro, sozinha. Ou talvez não chorasse. Havia dias em que o corpo simplesmente se fechava. No estacionamento, ao tentar dar partida, o carro não ligou de primeira. Um detalhe bobo. Mas naquele dia foi demais. Ela bateu no volante com força. Não é possível! Enquanto isso, Eduardo atravessava o saguão do prédio da empresa com passos rápidos. 2 seguranças conversavam baixo. Pararam quando o viram. Senhor Eduardo, chamou um deles. Pediram para o senhor subir direto. Na sala da diretoria não havia café, nem cordialidade. Recebemos uma notificação, disse o advogado, empurrando um documento pela mesa. Auditoria externa. Hoje. Isso é retaliação, respondeu Eduardo. Alguém vazou alguma coisa. O advogado levantou os olhos. Não importa quem vazou. Importa o que existe. Silêncio. Do lado de fora, Samuel caminhava por uma praça pequena. O sol da tarde filtrava pelas árvores. Ele sentou num banco de madeira e respirou fundo. Não havia pressa. Nunca houve. Jesus sentou-se ao seu lado. Quando o orgulho sustenta tudo, disse, a primeira rachadura não aparece no topo. Samuel lembrou do restaurante que perdeu, do dia em que o fiador não pagou, do momento em que percebeu que cairia sozinho. Eu achei que tinha sido esquecido, disse ele. Jesus olhou para a frente. Você foi preservado. Naquela noite, Ricardo recebeu a primeira mensagem que ele nunca achou que leria. Precisamos rever o acordo. Era curta, fria, sem emojis, sem explicações. Helena chegou em casa e encontrou o apartamento silencioso demais. Ricardo ainda não tinha voltado. Ela deixou a bolsa cair no sofá e foi até o espelho. Por 1 segundo, viu ali não a mulher elegante, mas alguém cansada de fingir que tudo estava sob controle. Na mesma hora, Eduardo abriu o aplicativo do banco. A tela demorou mais do que o normal para carregar. Quando abriu, o número estava menor, não zerado. Ainda não, mas pela primeira vez, descendo. Em algum lugar, fora do alcance dos olhos deles, algo seguia se movendo, sem barulho, sem anúncio, como toda verdade que não pode mais ser contida. O dia seguinte amanheceu normal demais. Normalidade é perigosa quando tudo está prestes a ruir. Ricardo chegou à empresa antes do horário. O estacionamento ainda estava vazio, mas o ar parecia diferente,
mais pesado, como se o prédio soubesse algo que ele ainda fingia não saber. Ao entrar, percebeu os olhares. Não eram curiosos, eram cautelosos. "Bom dia", disse ele, firme. Alguns responderam, outros fingiram não ouvir. No elevador, o silêncio era absoluto. Quando a porta se fechou, o reflexo no espelho devolveu um homem impecável por fora e levemente trincado por dentro. Na sala da diretoria, a auditora já estava sentada. "Mas vamos começar", disse ela sem sorrir. Ricardo sentou-se devagar. "Antes", interrompeu, "preciso entender a base disso." "Quem pediu?" "O mercado", respondeu ela. "Quando confiança cai, a régua muda." Planilhas surgiram na tela. Números, datas, assinaturas. Cada linha puxava outra. Cada resposta gerava duas perguntas. "Isso aqui", disse a auditora, apontando. "Não fecha." Ricardo sentiu um frio subir pela nuca. "Fecha sim", rebateu. "Sempre fechou." "Fechava", corrigiu ela, "até alguém olhar de verdade." No mesmo horário, Helena estava em uma sala branca segurando um envelope. "É o último exame", disse a médica. "Depois disso, só existe uma opção." Helena não perguntou qual. Ela já sabia. Saiu da clínica andando devagar. Cada passo parecia custar mais do que o anterior. No celular, uma mensagem de Ricardo piscava. "Precisamos conversar hoje." Ela suspirou. Conversa. Sempre vinha antes da queda. Enquanto isso, Eduardo estava em reunião com o banco. "Estamos reavaliando o risco", disse o gerente, educado demais para ser neutro. "Nada pessoal." Eduardo riu curto. "Claro que é pessoal. Vocês lucraram comigo por anos." "E perdemos com outros", respondeu o gerente. "Agora somos mais criteriosos. Vocês estão me estrangulando." "Não", disse o homem, fechando a pasta. "Estamos deixando o mercado decidir." A palavra mercado soou como sentença. Eduardo saiu do prédio com o maxilar travado. No carro, bateu no volante uma vez. Apenas uma. O suficiente para doer. "Isso não pode estar acontecendo", murmurou. Na rua de trás do restaurante onde trabalhava, Samuel fechava o avental. O expediente havia sido pesado. Um cliente reclamou do prato, outro do tempo, outro do jeito. Nada novo. Quando saiu, encontrou Jesus encostado no muro, como se o esperasse. "Eles começaram a cair", disse Samuel. "Não", respondeu Jesus. "Começaram a ver." Samuel ficou em silêncio. "E eu?", perguntou. "Vou ficar aqui para sempre?" Jesus sorriu de leve. "Você não perdeu tudo para ficar pequeno", disse. "Perdeu para caber no tempo certo." Naquela noite, os dois casais se encontraram. A mesa era bonita, o vinho caro, mas ninguém tinha fome. "A auditoria entrou", disse Ricardo direto. Eduardo apoiou os cotovelos na mesa. O banco apertou. Helena respirou fundo. O exame deu negativo. De novo. Silêncio. O tipo de silêncio que não une, que separa. "Isso é uma fase", disse Eduardo, tentando convencer mais a si mesmo. "A gente segura." Ricardo assentiu, mas algo em seu olhar havia mudado. Pela primeira vez não parecia tão certo. Do lado de fora, Samuel passava pela calçada. Viu os quatro pela janela, rindo forçado, taças erguidas sem alegria. Jesus caminhava ao seu lado. "Eles não percebem", disse Samuel. "Ainda não", respondeu ele. "Mas perceber não impede a queda, só muda o que nasce depois." Dentro do restaurante, Helena sentiu uma pontada no peito, não física, outra. "Vocês já pensaram", disse ela de repente, "que talvez isso tudo seja consequência?" Os três a olharam. "Consequência de quê?", perguntou Ricardo. Helena lembrou do vinho no rosto do garçom, do riso, do desprezo, mas não disse. O silêncio voltou a ocupar a mesa. E naquela mesma noite, enquanto cada um tentava dormir em camas caras demais para oferecer descanso, algo ficou claro.
O chão já não era sólido e ninguém ali sabia como parar a queda. Na manhã seguinte, Ricardo acordou antes do despertador. Não foi ansiedade, foi intuição. O celular vibrava sobre a mesa de cabeceira como um inseto preso, insistente. Ele olhou a tela, ainda com os olhos pesados. 12 chamadas perdidas. 3 mensagens do jurídico. Um e-mail com o assunto: urgente. Compliance. Sentou na cama devagar. O mundo não desmorona de uma vez. Ele começa a ranger. No banho, a água quente não relaxou. Pelo contrário, parecia amplificar os pensamentos. Cada cena dos últimos dias voltava em flashes curtos. O riso no restaurante, o vinho, o garçom imóvel, o olhar que ele ignorou. Besteira, murmurou para si mesmo. Nada a ver com isso. Mas a frase não colou. Na empresa, a recepção estava diferente. Não havia cumprimentos, só formalidade. O tipo de formalidade que surge quando as pessoas já sabem de algo que você ainda tenta negar. O conselho extraordinário foi antecipado, disse a secretária sem levantar os olhos. Sala 3. Ricardo assentiu. Na sala, os rostos eram conhecidos. Antigos aliados, sócios, investidores. Mas não eram mais os mesmos. Precisamos falar sobre responsabilidade, começou um deles. Sobre imagem, completou o outro. Sobre riscos que foram ignorados. Ricardo cruzou os braços. Vocês estão exagerando. Não, respondeu uma mulher à ponta da mesa. Você subestimou. A palavra ficou no ar. Subestimou. Pessoas, consequências, limites. Enquanto isso, Helena estava sentada na cozinha, encarando uma xícara de café que já havia esfriado. O silêncio da casa era ensurdecedor. Ela passou a mão pela barriga num gesto automático, antigo, inútil. O telefone tocou. Helena, disse a voz da clínica, precisamos conversar sobre novos exames. Surgiu algo no último laudo. O coração acelerou. Algo? Bom? Houve uma pausa curta demais. Algo sério. Ela desligou com a mão tremendo. No outro lado da cidade, Eduardo discutia com um advogado. Você assinou, dizia o homem apontando documentos. Isso te vincula diretamente. Eu confiei, rebateu Eduardo. Confiança não invalida contrato. Eduardo riu nervoso. Então é isso? Vocês vão me deixar sangrar? O mercado não sangra, respondeu o advogado. Ele assiste. Eduardo saiu do escritório com a sensação de que o chão estava mais longe do que deveria. No restaurante, Samuel organizava as mesas para o almoço. O rosto ainda carregava marcas invisíveis da noite anterior. Não dor física. Outra. Jesus observava em silêncio. Está começando, disse Samuel. Está revelando, corrigiu ele. Samuel respirou fundo. Eles vão perder tudo? Jesus não respondeu de imediato. Vão perder o que não podem sustentar, disse por fim. O resto depende. Samuel assentiu, sem entender totalmente. De volta à empresa, Ricardo ouviu a frase que jamais imaginou ouvir naquele tom. Precisamos considerar seu afastamento temporário. Temporário? Ele riu, incrédulo. Vocês estão loucos? Não, disse o presidente do conselho. Estamos protegendo a empresa, não ele. Ricardo saiu da sala sem olhar para trás. No estacionamento, encostou no carro e fechou os olhos por alguns segundos. O ar parecia curto demais. Isso é perseguição, disse em voz alta. Mas ninguém respondeu. Naquela noite, os dois casais não se encontraram. Cada um estava ocupado demais, tentando salvar o próprio espelho. Ricardo bebeu sozinho. Eduardo gritou com alguém ao telefone. Helena chorou em silêncio no banheiro. E Samuel, ao fechar o restaurante, viu Jesus caminhar à frente. Eles estão caindo, disse ele. Não, respondeu Jesus, parando por um instante. Estão sendo pesados. Samuel engoliu seco.
E quando descobrirem que não aguentam o próprio peso, Jesus olhou para ele com calma. A queda ensina o que o orgulho nunca permitiu aprender. Naquela noite, enquanto contratos se desfaziam, exames traziam más notícias e alianças começavam a rachar, algo ficou claro, ainda que ninguém quisesse admitir. A humilhação que parecia pequena havia aberto uma porta, e ela não se fechava mais. O telefone de Ricardo tocou às 6h12. Ele não atendeu. Sabia exatamente quem era. Deixou vibrar até parar, depois jogou o aparelho no sofá com irritação. Caminhou até a varanda do apartamento de alto padrão e olhou a cidade lá embaixo. Tudo continuava funcionando. Carros, pessoas, rotina. Só ele não. Só. Minutos depois, o celular voltou a vibrar. Desta vez, uma notificação automática do banco. Movimentação atípica detectada. Entre em contato com seu gerente. Ricardo fechou os olhos. A primeira conta havia sido congelada. Não era bloqueio total, ainda, mas era o aviso. O tipo de aviso que nunca vinha sozinho. No mesmo horário, Eduardo estava dentro do carro, parado no trânsito, quando recebeu o e-mail que mudaria tudo. O assunto era curto demais para ser educado. Rescisão imediata de parceria. Ele abriu ali mesmo, leu uma vez, depois outra, depois uma terceira, procurando algo que desmentisse o que estava escrito. Não havia. A empresa que sustentava o fluxo de caixa havia pulado fora, sem reunião, sem negociação, sem volta. Não, murmurou, batendo no volante. O trânsito avançou. A vida não esperou. Helena chegou à clínica antes do horário marcado. Sentou-se na sala branca demais, silenciosa demais. O cheiro de álcool parecia mais forte naquele dia. O médico entrou com uma pasta fina nas mãos. Helena, começou sentando-se à frente dela. Precisamos conversar com calma. Ela assentiu. Os exames confirmaram, continuou ele. O quadro é mais complexo do que imaginávamos. Mas ainda dá para tentar? Perguntou quase sem voz. O médico hesitou. Há possibilidades, mas não são simples, nem rápidas. Helena apertou as mãos sobre o colo. Aquela dor era antiga, mas agora tinha nome e prazo. Do outro lado da cidade, Laura, esposa de Eduardo, acordou com o barulho da porta sendo aberta com força demais. Ele entrou no apartamento como um estranho. O que aconteceu? Ela perguntou. Eduardo não respondeu de imediato. Andou de um lado para o outro, passou a mão no rosto, respirou fundo. Eles pularam fora, disse por fim. Todos. Quem? Todos, Laura, gritou. Parcerias, investidores, tudo. Ela se levantou. Isso não faz sentido. Faz, respondeu ele amargo. Quando ninguém mais quer carregar você junto. Laura sentiu um frio estranho no estômago. No restaurante, Samuel chegou mais cedo que o normal. Organizou as mesas com cuidado, como se cada gesto fosse uma oração silenciosa. Jesus estava ali, como sempre. Eles estão sofrendo, disse Samuel. Estão sentindo, respondeu ele. Ainda não entenderam. Samuel enxugou o balcão. E quanto tempo até entenderem? Jesus olhou para fora, onde o dia começava. Cada coração tem seu ritmo, disse. Alguns só aprendem quando tudo cai. Naquela tarde, Ricardo recebeu a ligação final. O conselho decidiu, disse a voz do outro lado. Você está oficialmente afastado da diretoria. Silêncio. Por quanto tempo? Perguntou ele. Indeterminado. Ricardo riu, sem humor. Vocês não podem fazer isso. Já fizemos. A ligação caiu. Ele ficou parado no meio da sala, cercado por tudo o que havia conquistado. Móveis caros, quadros, objetos que antes significavam vitória. Agora só ocupavam espaço.
Naquela noite, nenhum dos quatro conseguiu dormir. Não era culpa ainda. Era medo. Medo de perder. Medo de cair. Medo de descobrir que não havia nada sólido por baixo da arrogância. E enquanto isso, Samuel fechava o restaurante mais uma vez. Eles estão no começo, disse. Jesus assentiu. O orgulho cai em etapas, respondeu. Primeiro o poder, depois a identidade. Por último, o chão. Samuel respirou fundo. E quando chegarem ao chão? Jesus olhou para ele, com firmeza e misericórdia. Aí começa a história que realmente importa. A notícia saiu pequena, sem manchete, sem escândalo, sem nome em destaque. Uma nota seca no rodapé de um portal financeiro. Montenegro, em Valença, capital, enfrenta instabilidade após revisão interna. Ricardo leu aquilo 3 vezes. Instabilidade. A palavra parecia educada demais para o que ele sentia por dentro. Ligou para Eduardo imediatamente. "Você viu?" perguntou sem cumprimentos. "Vi", respondeu o outro com a voz opaca. "É só o começo." Silêncio. Os dois sabiam. Sabiam que não era só instabilidade, era rachadura. E rachaduras não ficam contidas quando a estrutura já está comprometida. No mesmo dia, o gerente do banco pediu uma reunião presencial. Nada de chamadas, nada de e-mails. "Precisamos rever garantias", disse o homem, olhando por cima dos óculos. O cenário mudou. Mudou como? Ricardo perguntou tenso. O gerente respirou fundo. "Seus ativos estão superalavancados. Se mais um fundo sair, não há liquidez." Eduardo apertou a mandíbula. Sempre houve risco", respondeu. "Vocês sabiam disso." "Sabíamos", confirmou o gerente, "mas confiávamos no nome. Hoje, o nome pesa contra." A frase ficou no ar como um veredito. Na saída, Ricardo murmurou: "Isso é perseguição." Eduardo não respondeu. Na clínica, Helena encarava o teto branco da sala de espera. O telefone na mão mostrava uma mensagem não respondida da assessoria de imagem. "Talvez seja melhor você se afastar por um tempo." Afastar, como se a dor tivesse agenda. Laura, em casa, tentava organizar contas. Pela primeira vez, sentou-se com uma calculadora de verdade. Não batia. O padrão de vida não cabia mais nos números que restavam. "Eduardo", chamou quando ele chegou. "A gente precisa conversar." Ele largou a pasta no chão. "Não agora." "É agora, sim", respondeu ela firme. "Ou não vai sobrar depois." Ele sentou, exausto. "Eu sempre cuidei disso", disse. "Sempre." "E agora não dá mais", completou ela. No restaurante, Samuel observava o movimento diminuir. Menos reservas, menos riso alto, menos ostentação. Os mesmos rostos não voltaram. Jesus estava ao lado dele, como sempre. "Eles estão perdendo o controle", disse Samuel. "Não", respondeu Jesus. "Estão perdendo a ilusão." Samuel assentiu. "E isso dói mais." Naquela noite, Ricardo tentou dormir e não conseguiu. Levantou-se, foi até a cozinha, abriu uma garrafa cara e serviu um copo grande demais. O espelho refletiu alguém que ele não reconhecia. Olheiras, rosto tenso, olhar vazio. "Isso não pode acabar assim", murmurou. Mas algo dentro dele já sabia. Não acabaria como ele planejou. No dia seguinte, a ligação que ninguém queria chegou. "Precisamos convocar uma assembleia extraordinária", disse a voz do jurídico. "Há indícios sérios de irregularidades anteriores." "Que irregularidades?" Eduardo perguntou. "As que foram ignoradas enquanto havia dinheiro entrando." O chão começou a aparecer, ainda distante, mas visível. E quando o chão aparece, não há discurso que o esconda. Enquanto isso, Samuel fechava mais uma noite de trabalho. "Eles estão chegando perto", disse. Jesus olhou para ele. "Ainda resistem", respondeu. "Mas o coração cansado sempre acaba cedendo."
Samuel respirou fundo. E quando cederem? Jesus respondeu com calma. Alguns vão cair de joelhos, outros vão cair de rosto. O dia seguinte decidiria quem era quem. A assembleia aconteceu numa manhã cinza, sala grande, mesa longa, copos de água intactos. Ricardo chegou confiante demais para quem já estava perdendo tudo. Eduardo veio atrás, mais quieto, como quem sente o golpe antes dele chegar. Vamos direto ao ponto, disse o presidente do conselho, sem rodeios. A situação é insustentável. Ricardo cruzou os braços. Vocês estão exagerando. Isso é só uma crise de imagem. O homem à frente da mesa abriu uma pasta grossa e empurrou alguns documentos. Não, é crise de caixa, de confiança. E agora, jurídica. Eduardo sentiu o estômago afundar. O que exatamente vocês estão dizendo? Perguntou. Que a Montenegro em Valença capital não se sustenta mais, respondeu o advogado, e que a responsabilidade recai diretamente sobre vocês dois. Ricardo riu. Vocês não podem jogar isso nas nossas costas. Podemos, disse o advogado. E vamos. O silêncio caiu pesado. Há indícios de omissões graves, continuou ele. Contratos assinados sem lastro, promessas feitas sem cobertura real. Eduardo passou a mão no rosto. Isso sempre funcionou. Até não funcionar mais, respondeu o presidente. E agora não funciona. A votação foi rápida, formal, irreversível. A empresa estava oficialmente em processo de colapso. Quando saíram do prédio, ninguém os esperava. Nenhuma câmera, nenhum repórter, nenhum aplauso, só o vento frio. Isso não acabou, disse Ricardo, tentando manter a voz firme. Eduardo olhou para ele. Acabou sim, respondeu. Só demoramos para aceitar. Na mesma tarde, Helena recebeu outra ligação da clínica. Precisamos rever o tratamento, disse a médica. As opções diminuíram. Helena desligou devagar. Sentou-se no sofá e chorou em silêncio. Não por medo da dor, mas pela sensação de injustiça. Eu fiz tudo certo, sussurrou. Laura, ao mesmo tempo, descobria algo que Eduardo não havia contado. Abriu um e-mail antigo, depois outro, depois outro. Eduardo, chamou quando ele entrou em casa. Por que você não me disse que tinha colocado a casa como garantia? Ele congelou. Eu ia resolver antes que você soubesse. Ela respirou fundo, tremendo. Resolver como? Ele não respondeu. A noite caiu pesada sobre os quatro. No restaurante, Samuel limpava as últimas mesas quando Jesus se aproximou. Agora eles sabem, disse Samuel. Sabem que caíram, respondeu Jesus. Ainda não sabem por quê. Samuel apoiou as mãos no balcão. E quando descobrirem? Jesus o encarou com ternura. A verdade nunca cai de uma vez, disse. Ela desce degrau por degrau até não restar mais fuga. Naquela madrugada, Ricardo acordou suando frio. Sentiu algo que nunca havia sentido antes. Vazio. Não o vazio do bolso, mas o da alma. E isso não se resolve com dinheiro. O primeiro bem a ser tomado foi o carro. Ricardo estava descendo para a garagem quando encontrou o funcionário do banco ao lado do veículo preto, que ele costumava chamar de Conquista. O que é isso? Perguntou, já alterado. Ordem de recolhimento, respondeu o homem sem levantar a voz. Está tudo documentado. Ricardo riu, nervoso. Vocês estão loucos. Esse carro está no meu nome. Estava, corrigiu o funcionário, mostrando a tela do tablet. Agora pertence ao banco. A palavra pertence atravessou Ricardo como um soco. Ele tentou argumentar, tentou ligar, tentou impor presença. Nada funcionou. O portão fechou atrás do carro como um ponto final. Eduardo não estava em situação melhor. Naquela mesma semana, recebeu a notificação oficial. Contas bloqueadas, bens em análise, processos em andamento. Eu construí isso por 20 anos,
disse, sentado no chão da sala vazia. Laura não respondeu. Ela estava arrumando as malas. Para onde você vai? Ele perguntou. Para um lugar onde eu ainda consiga respirar, respondeu ela. Aqui só tem medo. Ela saiu sem gritar, sem escândalo, sem volta. Helena, por sua vez, sentia o corpo falhar de maneiras que não apareciam em exames. O estresse agravava tudo. O sonho de ser mãe parecia cada vez mais distante. Parece que Deus me esqueceu, murmurou um dia, sozinha. Mas Deus nunca havia saído dali. No centro da cidade, semanas depois, Ricardo caminhava sem destino. O terno já não existia. A barba crescida denunciava noites mal dormidas. Parou numa esquina movimentada, sentou-se no meio-fio. A sarjeta não perguntava quem ele tinha sido. Não reconhecia sobrenomes, não respeitava status. Ela apenas recebia. Ricardo olhou para as próprias mãos. Vazias. Foi ali que sentiu o primeiro sintoma, uma dor aguda no peito, forte, inesperada. Não, agora não, murmurou. Passantes desviavam. Ninguém parava. Em outro ponto da cidade, Samuel caminhava após o trabalho. Viu um homem sentado, curvado, respirando com dificuldade. Parou. Reconheceu o rosto antes mesmo de confirmar. Senhor, chamou com cuidado. Ricardo levantou os olhos. Demorou alguns segundos para reconhecer. Você... disse confuso. O garçom... Samuel se agachou. Posso te ajudar? Ricardo tentou responder, mas a dor falou mais alto. E naquele exato momento, Jesus estava ali. Não atrás, não invisível, ali, presente. Samuel sentiu. Ricardo não. Ainda. A queda chegou ao fundo, disse Jesus com voz firme e mansa. Agora começa a escolha. Samuel engoliu seco. Qual? Jesus respondeu, olhando para Ricardo. Ou ele aprende com a dor, ou se perde nela. A ambulância foi chamada. Dessa vez, ninguém gritou com ninguém. Na maca, Ricardo segurava o ar como quem segura a última coisa que restou. E pela primeira vez em muito tempo, não havia arrogância em seus olhos. Só medo. A sarjeta não tem status, mas tem lições que nenhum salão de luxo ensina. O hospital público cheirava a desinfetante barato e pressa. Ricardo acordou com uma luz branca demais sobre o rosto. O peito ainda doía, mas agora havia um peso maior. O da consciência voltando aos poucos. Um enfermeiro ajustava o soro enquanto anotava algo numa prancheta gasta. Onde eu tô? Perguntou com a voz fraca. Hospital Municipal, respondeu o enfermeiro. O senhor teve um mal súbito, chegou por pouco. Ricardo tentou se mexer. O corpo não obedeceu como antes. Quem chamou a ambulância? O enfermeiro hesitou um segundo. Um senhor que passava. Disse que o conhecia do restaurante onde trabalha. Ricardo fechou os olhos. Samuel. A ironia doeu mais que o peito. Horas depois, um médico entrou no quarto. Não era Fernando. Não era nenhum nome famoso. Era alguém comum, cansado, correto. Seu quadro é sério, disse sem rodeios. Precisamos investigar melhor. Há sinais de algo crônico. Câncer? Ricardo perguntou direto. O médico respirou fundo. Ainda é cedo para afirmar, mas não é simples. A palavra ficou suspensa no ar. Do outro lado da cidade, Eduardo encarava uma notificação judicial colada na porta do apartamento que já não era mais dele. Despejo em 30 dias. Sentou-se no chão do corredor e passou as mãos pelo rosto. Como a gente chegou aqui? Perguntou em voz alta. Ninguém respondeu. Helena, em casa, segurava um teste de gravidez negativo pela 3ª vez naquele mês. O médico havia sido claro. O tempo estava contra ela. E agora, sem dinheiro, contra tudo. Eu daria tudo por uma chance, murmurou. Naquela noite, Samuel voltou ao hospital. Não precisava, não era obrigação, mas foi. Entrou no quarto com passos calmos. Ricardo acordou ao ouvi-lo. Você, disse, tentando se sentar. Por que você está aqui?
Samuel aproximou-se da cama. Porque alguém fez isso por mim, quando eu perdi tudo, respondeu. E porque eu sei o que é ficar sozinho num lugar desses. Ricardo desviou o olhar. Eu te tratei mal. Samuel assentiu. Tratou. Silêncio. E mesmo assim, Ricardo continuou, a voz falhando. Você me ajudou. Samuel respirou fundo. Eu não fiz por você, disse. Fiz porque aprendi a não deixar a dor me transformar em alguém pior. Ricardo sentiu algo quebrar por dentro. Eu não sei se mereço isso. Samuel olhou para ele com firmeza e compaixão. Ninguém merece, respondeu. É por isso que se chama graça. Jesus estava ali, sentado no canto do quarto, observando. Os papéis estão mudando, disse ele, apenas para Samuel ouvir. Agora veremos quem aprende. Samuel assentiu em silêncio. Naquela madrugada, Ricardo não dormiu. Pensou no restaurante, no vinho, no riso, no desprezo. Pensou também na sarjeta, na dor, no olhar que não o julgou. E pela primeira vez, desde que caiu, ele chorou. Não por ter perdido tudo, mas por ter entendido tarde demais quem ele havia sido. E isso ainda podia mudar alguma coisa. O envelope chegou ao restaurante numa tarde comum demais para mudar uma vida. Samuel estava ajustando talheres quando o gerente chamou. É para você. O papel pardo trazia um carimbo oficial e um nome que ele não ouvia havia muitos anos. Antônio Ribeiro. Samuel sentiu o corpo gelar. Antônio, o homem por quem ele havia perdido tudo, o empresário para quem foi fiador, o nome que sempre vinha acompanhado de silêncio e dor. Sentou-se numa mesa vazia antes de abrir. A carta era curta, direta, sem rodeios. Samuel Batista, caso esta chegue às suas mãos, é porque já não estou aqui. Errei com você de formas que nunca consegui reparar em vida. O que deixei não paga o que perdi, mas é o que posso devolver. Perdoe-me. Havia um anexo, depois outro, documentos, assinaturas, valores. Samuel demorou a entender. Antônio havia morrido meses antes, em silêncio, após uma doença rápida. Não deixara herdeiros diretos. E no testamento havia um nome que ninguém esperava. O dele. Samuel respirava curto. A herança incluía participação majoritária em uma holding empresarial, imóveis comerciais e um valor líquido que ultrapassava qualquer coisa que ele já tivesse sonhado. Mas havia algo mais. Uma cláusula específica. Parte dos ativos envolvia a Montenegro em Valença capital. Ou melhor, o que restava dela. Samuel fechou os olhos. Jesus estava ao seu lado. Deus escreve direito até nas linhas tortas, disse ele. Não, por que agora? Samuel perguntou, a voz embargada. Porque você não deixou a amargura te definir, respondeu Jesus. E porque justiça não chega antes da maturidade. Naquela noite, Samuel não contou a ninguém, nem aos colegas, nem ao gerente, nem a si mesmo completamente. No hospital, Ricardo recebia os resultados definitivos. O médico entrou sério. Confirmamos o diagnóstico, disse. A doença é agressiva, não é simples de tratar. Ricardo sentiu o mundo girar. Eu tenho quanto tempo? Não sabemos, respondeu o médico. Mas sabemos que você vai precisar de acompanhamento constante e recursos. Ricardo riu fraco. Recursos, murmurou. Isso eu não tenho mais. No mesmo dia, Eduardo recebeu a notificação final. Dissolução completa da sociedade. Nenhuma recuperação possível. Sentou-se na calçada em frente ao prédio onde trabalhou por décadas. Vazio. Helena, ao sair de uma consulta, viu um casal com um bebê no colo. Desviou o olhar rápido demais. Doeu. À noite, Samuel caminhou sozinho. Isso vai virar tudo de cabeça para baixo, disse. Jesus caminhava ao lado dele. Vai, respondeu. Mas cuidado, dinheiro revela quem a gente é. Não cria. Samuel assentiu. E eles? Jesus parou.
Eles ainda vão precisar de você, disse. Mais do que imaginam. Samuel olhou para frente. Sabia que a vida estava prestes a virar, mas também sabia que a maior prova não seria receber. Seria o que ele faria depois disso. E a história estava longe de terminar. A mudança não foi anunciada com fogos. Não houve postagem, não houve coletiva, não houve revanche. Houve silêncio. Samuel pediu demissão numa manhã simples, agradeceu ao gerente, apertou mãos que o respeitavam sem saber por quê. Saiu do restaurante com a mesma elegância com que sempre entrou. Agora sem bandeja, sem uniforme, sem precisar provar nada. 2 semanas depois, o nome Samuel Batista apareceu em um documento que ninguém acreditou quando leu. Aquisição majoritária, ativos remanescentes, reestruturação completa. A antiga Montenegro and Valença Capital. Agora tinha outro dono. Os funcionários descobriram primeiro, depois os advogados, depois a imprensa especializada. Quem é Samuel Batista? Perguntavam. A resposta vinha curta. Um investidor discreto. Ninguém mencionava restaurante. Ninguém mencionava bandeja. Ninguém mencionava vinho. No hospital, Ricardo recebeu a visita inesperada do assistente social. Surgiu uma possibilidade, disse a mulher, folheando papéis. Um novo fundo assumiu parte dos ativos da antiga empresa, a chance de apoio médico para alguns casos específicos. Ricardo não entendeu. Que fundo? Ela citou o nome. Ricardo fechou os olhos. Isso não é possível. No mesmo dia, Eduardo recebeu uma ligação parecida. Helena também. Convite, reunião, sem promessas. A reunião aconteceu numa sala clara, simples, sem luxo desnecessário. Samuel entrou por último. Os 4 levantaram quase ao mesmo tempo. Você? Ricardo sussurrou. Samuel assentiu com a cabeça. Eu mesmo. Silêncio absoluto. Eu não vim aqui para humilhar ninguém, continuou Samuel. Já vi esse filme. Não termina bem. Eduardo tentou falar algo, mas não conseguiu. Samuel respirou fundo. Vim porque aprendi que poder pode destruir ou restaurar. E isso depende de quem segura. Ele abriu uma pasta. A empresa que vocês perderam agora está nas minhas mãos, e eu sei exatamente como ela caiu. Ricardo sentiu o peso da frase. Eu poderia ignorar vocês, Samuel continuou, e ninguém me culparia, mas isso não é quem eu escolhi ser. Helena chorava em silêncio. Os tratamentos médicos serão cobertos, disse Samuel olhando para Ricardo. A empresa vai assumir, sem favores, sem trocas. Ricardo levou a mão ao rosto. Por quê? Perguntou quebrado. Depois de tudo, Samuel olhou para ele com firmeza e paz. Porque alguém fez isso por mim quando eu não merecia, respondeu. Jesus estava ali, em pé ao lado da mesa. Ninguém mais via. A maior vitória não é ver o outro cair, disse ele apenas para Samuel ouvir. É não se tornar igual quando se tem a chance. Samuel assentiu. Eu não sou melhor que vocês, concluiu. Só aprendi antes. A reunião terminou sem aplausos, sem selfies, sem promessas de amizade. Mas terminou com algo raro. Esperança. E isso não se compra. O dinheiro chegou antes da paz. Os tratamentos começaram, as contas foram pagas. As portas que pareciam definitivamente fechadas se abriram outra vez. Mas nada disso resolveu o que doía de verdade. Ricardo sentia o corpo enfraquecer a cada sessão. A doença avançava devagar, como quem cobra juros antigos. Havia dias bons. Havia dias em que levantar da cama parecia impossível. Em um desses dias, ele pediu para ver Samuel. Não como investidor, não como dono, como homem. Samuel foi. Sentou-se ao lado da cama, sem pressa, sem discursos prontos. O silêncio entre eles já não era pesado, era honesto. Eu pensei que perder dinheiro fosse o pior, disse Ricardo com a voz falha. Mas o pior foi me olhar e não gostar do que vi.
Samuel respirou fundo. A dor faz isso, respondeu. Ela arranca as máscaras. Ricardo engoliu em seco. Eu passei a vida inteira medindo valor por status, por controle, por medo de parecer pequeno. Samuel olhou para ele com firmeza. Pequeno é quem machuca para se sentir grande, disse. Arrependido é quem decide parar. Ricardo fechou os olhos. As lágrimas vieram sem resistência. Eu me arrependo, sussurrou. De verdade. Naquele instante, algo mudou. Não nos exames, não nos números, no quarto. Jesus estava ali, mais perto do que nunca. O perdão não apaga o passado, disse ele com voz serena, mas muda o futuro. Samuel sentiu o peso daquelas palavras. Eu não te perdoo porque você caiu, disse olhando para Ricardo. Eu te perdoo porque você reconheceu. Ricardo assentiu, quebrado. Obrigado, murmurou. Em outro hospital, Helena segurava a mão de Laura na sala de espera. Duas mulheres que antes competiam, agora dividiam silêncio e medo. Eu sempre achei que Deus me devia algo, disse Helena de repente. Um filho, uma resposta, um milagre. Laura olhou para ela. E agora? Agora eu entendo que ele não me devia nada, respondeu. E mesmo assim, ele não me abandonou. Naquela mesma semana, Eduardo procurou Samuel sozinho. Eu não tenho como te pagar, disse, nem com dinheiro, nem com palavras. Samuel o encarou. Não quero pagamento, respondeu. Quero verdade. Eduardo respirou fundo. Então aqui vai, eu errei. Eu fui soberbo e eu perdi tudo porque achei que merecia tudo. Samuel assentiu. Isso é um começo. Jesus observava. O perdão que nasce da verdade sempre gera vida, disse ele, mesmo quando não parece. Naquela noite, Samuel voltou para casa cansado. Isso dói, confessou. Jesus sorriu. Curar quase sempre dói mais do que ferir, respondeu, mas é a única dor que vale a pena. Samuel fechou os olhos. Sabia que o fim estava próximo, mas também sabia. O maior milagre já tinha acontecido. Corações estavam mudando. E isso nenhum dinheiro compra. O tempo não fez barulho quando chegou. Ele apenas passou. As manchetes desapareceram. Os comentários cessaram. A curiosidade do público encontrou outro alvo. O mundo seguiu, como sempre segue. Mas dentro de cada um deles, nada voltou a ser como antes. Ricardo não venceu a doença como queria. O tratamento conteve, desacelerou, deu fôlego. Houve dias de força, houve dias de dor, mas houve algo novo, paz. Eu não sei quanto tempo ainda tenho, disse certa manhã, olhando pela janela do quarto simples onde agora morava. Mas sei quem eu quero ser enquanto tiver. Samuel assentiu, sentado ao lado. Isso já é vitória, respondeu. Ricardo sorriu fraco. Engraçado, murmurou. Eu passei a vida tentando ser lembrado, agora só quero ser verdadeiro. Samuel não respondeu. Não precisava. Em outra cidade, Helena recebeu uma notícia que não esperava ouvir. Não era gravidez. Não era cura. Era adoção. Existe uma criança esperando, disse a assistente social. Não é um plano B, é um chamado. Helena chorou, não de frustração, mas de rendição. Eu aceito, respondeu. Laura, ao lado dela, segurou sua mão. Duas histórias quebradas encontrando um novo começo sem roteiro. Eduardo recomeçou pequeno, sem cargo, sem sobrenome como escudo, sem atalhos. Arrumou trabalho longe do glamour, descobriu o peso de ganhar menos e o alívio de dormir melhor. Eu nunca tinha vivido de verdade, confessou a Samuel uma vez. Só sobrevivia à própria soberba. Samuel sorriu de leve. Agora você vive. A empresa mudou. Não voltou ao tamanho antigo, nem precisava. Funcionava com ética, com limites, com propósito. Samuel recusou entrevistas, recusou homenagens, recusou qualquer narrativa de herói. Eu só fiz o que alguém fez por mim,
dizia, e o que alguém me ensinou. Na última visita ao hospital, Ricardo pediu para falar sozinho com Samuel. Se eu partir, começou a voz fraca. Promete uma coisa? Se estiver ao meu alcance, respondeu Samuel. Não deixe que minha história seja sobre queda, pediu. Que seja sobre mudança. Samuel assentiu. Vai ser. Quando saiu do quarto, Jesus estava no corredor. Está feito, disse ele. Samuel respirou fundo. Nem todos foram curados como eu queria, respondeu. Jesus sorriu com ternura. Mas todos foram alcançados, disse. E isso é maior. Samuel fechou os olhos por um instante. Pensou no restaurante, na taça de vinho, na humilhação. Pensou na herança, na virada, no perdão. E entendeu. O que sobra quando tudo passa não é o dinheiro, não é o status, não é a razão. É quem a gente se tornou quando ninguém mais estava olhando. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Marcos 8,36. O convite chegou simples, quase tímido. Uma pequena igreja de bairro, sem palco iluminado, sem transmissão ao vivo, sem plateia famosa. Samuel hesitou antes de aceitar. Eles querem ouvir sua história, disse o pastor ao telefone. Não como empresário, como homem. Samuel respirou fundo. Aceitou. Naquela noite, os bancos estavam ocupados por rostos comuns. Trabalhadores, mães cansadas, jovens perdidos, idosos silenciosos. Gente que conhecia a dor de verdade, não a que vira manchete. Samuel subiu ao púlpito sem papel, sem discurso ensaiado. Eu não vim ensinar nada, começou. Vim contar o que aprendi apanhando da vida. Alguns riram baixo, outros assentiram. Um dia eu fui humilhado, continuou. Não porque eu era fraco, mas porque alguém achou que era forte demais. O silêncio tomou conta do lugar. Samuel contou do restaurante, da taça, do riso, do desprezo. Naquele dia eu podia ter deixado o ódio me moldar, disse, mas alguém estava ali e ele me ensinou que a dor pode virar veneno ou remédio. No fundo da igreja, Ricardo estava sentado, magro, frágil, vivo. Ninguém o reconheceu. Samuel falou da perda, da fiança, da família que morreu no acidente, da solidão, do chão. Teve dias em que eu só sobrevivi, confessou. Mas Deus nunca me perdeu de vista. Ricardo sentiu o peito apertar. Quando a vida virou, eu entendi algo. Samuel continuou. Perdão não muda quem nos feriu, muda quem nós somos. Ele respirou fundo. E se hoje você está no chão, não é o fim. Às vezes, é o único lugar onde a gente finalmente olha para cima. Ao final, ninguém aplaudiu. Houve algo melhor. Silêncio. Choro contido, orações baixas. Ricardo saiu antes do fim. Caminhou devagar até a calçada, apoiando-se no muro. O ar estava frio. Jesus estava ali. Você ouviu, disse ele. Ricardo assentiu com lágrimas nos olhos. Eu nunca ouvi assim antes. Jesus o olhou com ternura. Porque agora você escuta com o coração, respondeu. Ricardo respirou fundo. Se eu tivesse ouvido antes, começou. Você ouviu no tempo certo, interrompeu Jesus. O tempo da alma, não do orgulho. Naquela noite, Ricardo dormiu em paz. E isso ele nunca tinha comprado. O fim não veio como punição, veio como descanso. Ricardo partiu numa manhã clara, sem dor, sem medo. Samuel estava ali. Segurou sua mão até o último suspiro. Obrigado. Foi tudo o que Ricardo conseguiu dizer. Samuel assentiu, com os olhos marejados. Vai em paz. No velório não havia luxo, não havia discursos longos, havia verdade. Eduardo estava lá. Helena com a criança adotada nos braços. Laura mais serena do que nunca. Pessoas simples, vidas reconstruídas. Quando Samuel se afastou por um instante, sentou-se num banco de madeira do lado de fora. O céu estava limpo.
Jesus sentou ao lado dele. Você fez bem, disse. Samuel respirou fundo. Às vezes eu penso, começou, se tudo isso era necessário. Jesus sorriu com calma. O sofrimento nunca é desejo, respondeu, mas pode ser caminho. Samuel ficou em silêncio. Eu estive ali o tempo todo, continuou Jesus. No restaurante, na queda, na herança, no perdão, no hospital. Samuel assentiu. Eu sei. Jesus se levantou. E estarei com quem assistir essa história, disse. Porque ainda há muitos que não me veem, mesmo quando estou bem ali. Samuel ficou olhando. Pensou no garçom que foi, no homem que se tornou, no dinheiro que não o corrompeu, no perdão que o libertou. E entendeu, enfim, Jesus não entrou na história no milagre final. Ele estava presente desde o primeiro momento. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20.